ok? Aí outra pessoa chegando atrasada, certo? É, então, vocês fiquem aí cientes da, das coisas, viu? Qualquer duvidazinha, pode falar que eu vou repetir, que eu vou frisar mais um pouco. Se caso essa aula não for tão agradável, a gente repete, ok? Mas vamos lá, o que interessa. Bem, o assunto de hoje é a circunferência trigonométrica, começando com arcos e ângulos, ok? Então, primeiro a gente vai definir o que é um arco. Seja uma circunferência de centro O, sobre a qual tomamos dois pontos distintos, A e B, a circunferência fica dividida em duas partes, cada uma das quais é um arco de circunferência. Observe na figura que existem dois arcos determinados por A e B. O primeiro arco, a extremidade A e B, obviamente, que contém o ponto X, que é representado por AXB. E o arco de extremidade A e B, que contém Y, o ponto Y, é representado por AYB. Bem, gente, o que ele quer dizer? Que o centro aqui, né, da circunferência, é essa circunferência, certo? Primeiramente, a circunferência é o quê? É um contorno circular, ok? Aí está dizendo, professor, isso aí é um círculo, certo? Também, mas só que o círculo, quando a gente fala círculo, a gente trabalha o que está dentro dele, certo? É o preenchimento. Quando a gente fala circunferência, é que a gente está estudando o contorno, certo? O contorno desse círculo. Então, a circunferência é o contorno do círculo. Aí ele disse que pegou dois pontos, A e B, distintos. Pontos distintos quer dizer o quê? Que eles estão separados. Aí, quando ele pega esses pontos e liga em uma certa. Passando por um certo ponto, por exemplo, estou aqui em A, aí eu vou passar pelo ponto X para chegar em B. Isso quer dizer. Peraí, deixa eu voltar. Ó, isso quer dizer que essa trajetória aqui, que está de roxo, tá vendo? Essa trajetória aqui é um arco, certo? A trajetória que o ponto A vai até B passando pelo ponto X. E o outro arco é a trajetória do ponto A até B passando pelo ponto Y, ok? Quando a gente diz arco de uma circunferência, é como a gente vai pegar dois pontos passando por outro. Aqui, ó. Quando não houver dúvidas em relação ao arco ao qual nos referimos, podemos escrever simplesmente A e B para representar o arco com extremidades A e B. Ou seja, se ele está aqui, ó, se ele está, os dois pontos eles estão em posições opostas, vamos dizer assim, certo? Ele está em uma extremidade da circunferência aqui e o outro arco está aqui, né? O outro ponto está aqui. Aí forma dois arcos, tá vendo? Forma esse que está aqui de roxo e forma esse aqui. A medida desse arco é a mesma, porém a trajetória, né? O posicionamento vai ser diferente. Se A e B são simétricos em relação ao centro, o que é simétrico? É essa posição oposta, né? Ele está aqui, aí passando por esse segmento de reta, ele tá indicando que é o ponto oposto. Então, se ele é ponto oposto, quer dizer que eles são simétricos em relação ao centro. O segmento AB, que é esse segmento aqui, ó, tá vendo? É o diâmetro. O diâmetro em cada um dos arcos determina uma semicircunferência e é chamado de arco de meia volta.
Tá vendo como é complicado isso? Ó, veja só. Temos aqui um ponto A e esse segmento de reta que está aqui, ó, partindo no meio a circunferência, esse segmento, ele é chamado de diâmetro, certo? Sempre que a gente vê dois pontos simétricos, ou seja, dois pontos opostos, ligados assim, ó, passando pelo centro, detalhe, o diâmetro, ele tem que passar pelo centro, viu? Se não passar pelo centro, não vai ser o diâmetro. Se liguem nessa informação que eu estou dando a vocês. Então, ele tem que partir de um ponto, passar pelo centro e chegar em outro. Aí, esse segmento de reta é chamado de diâmetro. E os dois, as duas partes que está sendo formada, né, quando a circunferência é dividida, cada parte é chamada de semicircunferência. Por quê? É a metade da circunferência. É chamado de um arco de meia volta. Por que arco de meia volta? Porque esse arco aqui, ele está dando uma volta de 180 graus. Uma volta completa é 360. Então, meia volta é 180. Aí aqui existe também umas condições, né? O arco de uma volta completa, quando o ponto A vai ser igual ao ponto B, esse caso realmente pode acontecer, certo? E esse mesmo arco pode ser considerado o arco nulo. Por quê? Porque o ponto vai estar parado. Ele não vai ter com quem se encontrar para dar uma volta, para dar a volta e parar, ok? Então, pode ser considerado o arco de uma volta completa ou o arco nulo, ok? Agora, isso aqui é muito importante. Isso aqui é agora que a coisa vai complicar um pouquinho, mas aonde? Aqui é. Pronto, veja só. Vou ler aqui. No caso de A coincidir com B, esse negócio de A coincidir com B quer dizer que os dois pontos são iguais, ok? Isso pode ocorrer. Quando esses pontos são iguais, esses arcos podem ser considerados como um arco de uma volta, certo? Quando o ponto ele sai da sua posição e volta para a sua posição. Aí é chamado arco de uma volta, que é o arco de 360 graus. Ou ele pode ser o arco nulo. O arco nulo quer dizer o quê? Que ele não vai sair do lugar. Ele vai ficar paradinho ali, não vai se encontrar com ninguém, nem com ele mesmo. Ok? Por nada. Agora aqui, ó. Observe que a todo arco AB corresponde a um ângulo central. Isto é, um ângulo cujo o vértice é o centro da circunferência. Ó, o que ele quer dizer, ó, gente? Veja só. Quando a gente pega um ponto e liga outro dentro da circunferência, formou o arco, ok? E esse arco espelha um ângulo, aonde o vértice é aqui o centro da circunferência. Aí ele vai e forma esse ângulo aqui. O ângulo central corresponde ao arco AB. Aqui, ó, sempre. Sempre que você formar um arco, ele vai formar um ângulo central, aonde o vértice vai ser o centro da circunferência, ok? E um detalhe, né? A medida e o comprimento do arco sempre vai ser o mesmo que o ângulo. Observe aqui, ó. A gente abriu aqui, né, o arco de A até B e o ângulo central foi correspondente a ele. Então, o ângulo central, ele medindo 120 graus, quer dizer que o arco
também vai medir 120 graus. Aqui, ó, tá vendo? É só você observar essa unidade. Isso aqui quer dizer que é a medida do ângulo. Isso aqui é a medida do ângulo. 120 graus. O ângulo aqui mede 120 graus. Agora, o arco, a medida do arco, sempre que tiver esse chapeuzinho assim, ó, quer dizer que é a medida do arco. E essa notação, que é mede A, O, esse O tem que estar com esse sinal de circunflexo aqui, esse chapéu, B. Isso aqui indica a medida do ângulo. E isso aqui, a medida do arco. Também vai medir 120 graus. E as duas medidas são a mesma. Até a unidade é igual, ok? A unidade em graus. Aí aqui, ó, o outro exemplo, CD, a gente faz a ligação desse arco, desses pontos para formar o arco. Então, o ângulo formado por esse arco foi de 45 graus. Então, o arco vai medir também 45 graus. Ok? Vamos ver agora. Então, a gente vai para a medida linear. A medida linear do arco, a única coisa que vai mudar é que, tipo, o arco, ele é medido em graus, certo? Deixa eu pegar a mesinha aqui. Eita, tô sem a coisa dela aqui. Então, desconsiderem. Bem, o arco, ele é medido em graus. Deixa eu ver se eu consigo escrever com o mouse. Vixe, tá horrível. É que o cabo tá fora aqui, eu não sei onde tá. Ok? Pronto. O arco, ele é medido em graus. Já a medida linear é quando a gente pega o arco e transforma numa linha, tá vendo? Ele pegou o arco e deu uma esticada. Como, por exemplo, que a gente pega um arame. Quando a gente pega um arame e ele faz a posição desse arco. Aí a gente sabe a medida daquele arame ali, certo? Quando a gente pega esse arame que está meio amassado, vamos dizer assim, e esticar, transformar ele numa linha, tá vendo? Isso aqui quer dizer que ele está na forma linear. Aí quando a gente vai para a forma linear, a unidade também muda. De vez de ser em graus, pode ser em centímetros, pode ser em metros, milímetros, quilômetros e etc. Né? A gente pega as unidades de medida e atribui a forma linear do arco. Aí com isso, vocês vão aqui, certo? Responder essa perguntinha aqui, tá vendo? Aí vocês escrevem no caderno ou numa folha de ofício, de pautado, tanto faz. Vocês escrevem a resposta disso aqui e manda para mim pelo Google Sala de Aula, ok? Não esqueçam disso, por favor. Ah, acabou. Bem, gente. Não, a aula acabou, tipo, a apresentação era só essa mesmo. Por hoje era isso. Aí, já que ainda a gente tem tempo, vamos abrir os microfones para perguntas, certo? Eu quero que vocês agora façam perguntas para eu poder responder. Vamos lá, eu sei que vocês têm dúvida. Deixa eu pensar. Radiciação. Eu acho que deve ser o professor que deve estar fazendo alguma revisão. Mas, se eu não me engano, deixa eu botar aqui. Isso aqui é atividade, viu? Deixa eu vir aqui para vocês
no conteúdo programático que eu coloquei no primeiro dia de aula da gente, né? Antes do primeiro dia de aula eu já tinha colocado. Então, essa primeira unidade é que a gente vai estudar a trigonometria na circunferência, funções circulares e trigonometria em um triângulo qualquer. A irradiciação, eu posso ver uma revisão aqui na segunda unidade. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com geometria espacial, posição, essas coisas, e vai precisar de conhecimento geométrico. Geométrico não. Esse conhecimento de radiciação. Porque vai ter alguns cálculos que possa pedir raiz quadrada, enfim, ou raiz cúbica, principalmente raiz cúbica, né? Então eu creio que aqui, antes de a gente ver essa parte de geometria espacial, eu posso dar uma revisão sobre radiciação. Ok? Pronto, então vamos lá. Tá aberta a pergunta, viu, gente? A gente tem até 5 horas, eu não posso liberar. O slide de novo, que parte? Essa parte aqui. Essa parte aqui. Pronto, veja só. Passo a passo, com certeza. Ele. Hum, certo, certo. Quem foi? Ok, certo. Acontece, né? Então, ó, veja só. A gente vai pegar a circunferência, tá aqui, ó, a circunferência. E a gente vai definir dois pontos distintos. Pontos distintos quer dizer que eles estão distantes, certo? Distantes não, que eles são diferentes, vamos dizer assim. Aí esses pontos sendo diferentes, ele vai estar em posições diferentes aqui na circunferência. Ó. Aí ele definiu um ponto A e um ponto B. Aqui, ó, a circunferência fica dividida em duas partes, cada uma das quais é um arco de circunferência. Ou seja, esses pontos estão partindo a circunferência e essas partes da circunferência a gente vai chamar de arco. Aí aqui foi colocado um ponto A e um ponto B, um ponto X e um ponto Y. Quando ele quando ele vai de A para B, passando por X, certo? O arco da extremidade A e B contém o ponto X, representado por AXB, ok? Quer dizer que ele pegou o ponto A, foi até B, passando por X. Aí o arco de extremidade AB, que contém Y, é representado por AYB. O que isso quer dizer? Que ele partiu de A até B, passando por Y. Aí a gente vê aqui, de acordo com a cor, o tamanho desse arco, ok? O tamanho desse arco. Aí, quando não tem nenhum ponto, né, de interferência, vamos dizer assim, existem alguns casos particulares, né? O primeiro, o primeiro é esse, que quando eles são simétricos. Quando eles são simétricos quer dizer o quê? Que eles estão em posições opostas, certo? Como é que eu indico isso? Eu coloco um ponto A e um ponto B e traço um segmento de reta. Se ele passar pelo centro, certo? Se esse segmento de reta passar pelo centro, quer dizer que esses pontos são opostos. E esse segmento de reta é chamado de diâmetro. Se ele não passar pelo centro, ele não é o diâmetro. Fique ligado nessa informação, ok? Que é muito importante para não se confundir. Às vezes o segmento não passa pelo centro
e muita gente confunde achando que é o diâmetro, ok? As próximas informações é tipo quando eles coincidem, ou seja, quando esses pontos são iguais. Aí, quando esses pontos são iguais, existe essa possibilidade de ser um arco inteiro, certo? De uma volta, que é a própria circunferência, ou o arco nulo. O arco nulo quer dizer que o ponto ele não se deslocou, hora nenhuma. Ok? Aí temos aqui a medida do arco. Não, a medida não. É uma observação, né? Que AB, o arco AB, é esse arco aqui, ó, ele corresponde a um ângulo central, isto é, o ângulo cujo o vértice é o centro da circunferência. Você vê aqui, ó, ele fica espelhado com um ângulo que o vértice é o centro da circunferência. O que é o vértice? É o ponto que liga os segmentos de reta que formam o ângulo. Aí aqui é a medida dos arcos, né? A medida angular de um arco, ou simplesmente a medida de um arco, é igual à medida do ângulo central correspondente. Aí a gente observa aqui, né? Ó, o ângulo central, que é espelhado ao arco. Se o ângulo mede aqui 120 graus, essa aqui, ó, essa notação quer dizer medida do ângulo. Se o ângulo vai medir 120 graus, dizemos que o arco correspondente a ele também vai medir 120 graus, ok? Se o ângulo aqui vai medir 45 graus, dizemos que o arco correspondente a ele, que está espelhado aqui, ó, também vai medir 45 graus. E por fim aqui, a medida e o comprimento do arco, né? A forma linear. A medida linear de um arco refere-se ao seu comprimento. Quando retificamos um arco de circunferência, obtemos um segmento de reta cuja medida é igual ao comprimento do arco, que é medido em centímetros, metros, milímetros, quilômetros e etc. Que é a unidade de medida. Esqueci o que ele diz aqui, mas é a unidade de medida em relação à metragem, ok? Aí, quando ele está nessa posição aqui, tá vendo essa curva aqui, ó? Quando ele está curvado, o arco, a gente mede ele em graus, certo? Mas quando a gente pega esse arco e estica, transforma ele numa linha reta, a gente vai para essas unidades. Metros, centímetros, milímetros, quilômetros. Exatamente, é linear porque é o formato de linha. Ok? Aí quando ele vai para esse formato de linha, a sua unidade de medida muda. Ok? Ela, em vez de ser medida em graus, vai ser medida em centímetros. É unidade de metragem, né? Ok? E aí, olha, preste atenção. Avise aos demais que estão faltando aí, certo? Que essa atividadezinha aqui, talvez ela não vale ponto agora, como eu falei, né? Mas possa ser que quando precisar, né, no decorrer aí da unidade, você já tem uma forma de recuperar. Aí vocês vão responder, ó, a medida angular de um arco depende da medida do raio da circunferência correspondente e a medida do comprimento de um arco depende, aí vocês vão responder isso aqui, ok? Respondendo, escrevendo numa folha e entregando para mim lá no Google Sala de Aula. Ok? Oi? Vai sim. Vai ficar o slide e a gravação da aula. Certo? Então vamos lá, a gente ainda tem tempo de perguntas aí, gente. Pode soltar o verbo aí. Eu estou aqui para responder. Vitória, Madu, Maria Eduarda Santos também, não tem nenhuma dúvida não. Tu também, Iago, não tem dúvida não?
Vocês têm vergonha de falar, é? Sim, tem sim. É, a parte dessa da circunferência que a gente vai ver, né, o círculo trigonométrico. Esse círculo trigonométrico, você precisa ter o conhecimento das razões trigonométricas, porque vai estudar da mesma forma seno, cosseno e tangente. E é óbvio que também a gente vai ver outras razões, como secante, cossecante e cotangente. Vai entrar mais três razões aí, porque no triângulo a gente não estuda essas três razões, mas na circunferência a gente estuda, ok? Aí a gente tem que conhecer essa parte de arco. Por quê? Porque a gente vai trabalhar as medidas em graus. Cadê? Aqui, ó. Essas medidas em graus é que vai ser importante a gente entender. Isso aqui eu não vou cobrar na prova de vocês, nessa prova de agora, ok? Essa prova de agora, eu só vou cobrar a parte de triângulos. Então, isso aqui a gente vai ver mais de forma superficial, até porque eu acho que não vai dar tempo de a gente ver esses três tópicos até, até a prova. Então, eu vou ver se eu dou um jeito de passar isso aqui ainda na segunda unidade, mas não para cobrar, certo? Tipo, realmente para vocês estudar, porque é necessário. Aí partir para a parte de radiciação, de revisão de radiciação, que eu também não vou cobrar em prova. E depois, aí sim, cobrar em prova mesmo, né, a parte de geometria espacial, que é a posição, áreas, volumes de sólidos, ok? A segunda unidade a gente vai ter mais tempo de trabalhar pelo fato de que a gente vai pegar o começo, né? A gente não vai ver revisão, essas coisas. Então, essa parte de circunferência, eu não vou fazer prova, vou fazer mais trabalhos com vocês. Aí a prova vocês vão ver lá. Eu vou botar os assuntos da prova de vocês, acho que semana que vem. Porque também vai depender do lockdown, né? Se o lockdown aí se estender mais um pouco, eu não vou poder cobrar muito assunto. Então fica só o quê? É tipo o teorema de Pitágoras, as relações métricas e as razões trigonométricas. Só isso. Vocês estudam esses assuntos, ok? A prova de vocês será esses assuntos. Vocês deixem anotado. Agora eu quero também que vocês façam essa atividade aqui. Cadê a atividade? Ó, tá aqui, ó, no Google Sala de Aula. Deixa eu ver. Pronto, tá aqui, ó. Postei aqui essa atividade. Aí vocês vão responder em folha de caderno, pautado, ofício, tirar a foto e me mandar. Agora um detalhe, viu? Eu quero que siga essas instruções aqui, tá vendo? Eu vou ler para vocês. Nossa primeira atividade, que irá valer 2 pontos. O exercício resolutivo, que contém 5 questões, onde cada uma das questões irá valer 0,4 pontos. Para obter a pontuação, a questão tem que estar correta e obedecer a alguns critérios. Aí o primeiro critério, o arquivo deve estar em PDF, olha, PDF em um único arquivo. Ou seja, vocês vão tirar a foto, vão juntar em um único arquivo PDF e enviar. Não irei receber. Pode falar.
é o link diferenciado, certo? Que chique. Certo, eu vou disponibilizar aqui no chat. Pronto, aí está, viu? Pronto. Eu não irei receber em papel, apenas aqui na sala de aula do Google, ok? Então, não venham me entregar que eu não vou receber, viu? Já estou dizendo aqui, ó, para ninguém pagar de doido e não, professor, vou entregar em papel. Não. A apresentação da resolução, da solução da questão com os cálculos, caso necessário. Se você chegar para mim e escrever apenas a resposta, eu não vou aceitar, ok? Eu quero saber, pelo menos, como foi que chegou nesses cálculos, né, nesse resultado, ok? Sim, é exatamente isso aqui, ó. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar, tirar a foto, né? E juntar tudo em um PDF, viu? Se tiver alguma dúvida, eu deixei um vídeo aqui no Google Sala de Aula ensinando como juntar as fotos em um único PDF. Pronto, aí organização será um diferencial, podendo perder ponto por trabalho desorganizado. Veja só, isso aqui é importante. Quando você estiver fazendo os cálculos, se você for fazer de caneta e errar, não dê aquela riscada para poder tampar o erro, não. Se você não tiver um corretivo, você pega, ou tiver com preguiça de copiar de novo, aí você pega, passa uma linha em cima do erro, que aí eu vou saber que você errou ali. Então passa só uma linha, aí pula para baixo, né? E continua. Tá entendendo? Em caso de rasura, eu não vou tirar ponto, não. Mas, portanto, que a rasura não seja esculhambada. Porque tem gente que erra o cálculo e risca tudo. Aí fica difícil, né? Aí a data de entrega será até o dia da prova. Ó, tá vendo? O dia da prova. Eu não sei quando é o dia da prova ainda. Por isso que eu não botei aqui para vocês não ficarem desesperados e tal. Mas quando sair o calendário de provas e você vê o dia da prova de matemática dessa turma, aí você já fica ciente que vai ser até aquela data que eu vou receber, ok? Aí, ó, caso não consiga entregar até esta data, a recuperação dessa atividade será as questões abordadas nos slides da aula remota, os exercícios vistos em sala de aula e atividade de apresentação. Eu coloquei uma atividade de apresentação, eu acho que eu não coloquei não, mas qualquer coisa eu coloco, viu? Aí, ó, caso tenha alguma dúvida, pode ser consultado em qualquer meio de pesquisa, como livros e internet, ok? Então vocês vão poder pesquisar a forma de executar essas questões tranquilamente, certo? Eu não vou restringir nada, até porque eu não tenho como fiscalizar isso, né? Eu ia ter que confiar na honestidade de vocês, mas melhor liberar do que fazer isso e eu ficar preocupado. Ah, o menino. Oi? Abrir a atividade? Essa aqui? Aonde A? A letra A. É tangente de teta. É a tangente. A distância de O a P. Essa distância é esse aqui, ó. Daqui até aqui, ó.
Tá vendo? Daqui até aqui. Viu? Aí, mas isso é fácil. Tá entendendo? Se você tiver a tangente do ângulo, né, que você já tira aqui, ó. Não vou, ó, já estou quase dizendo a resposta. Parou. Pronto, bem, gente. Então, sim, Madu, peraí que eu vou botar aqui agora. Veja só. Veja se você consegue tirar um print aqui, ó, do código. Ele tá aqui, ó. Tirou o print? Ou quer que eu copie aí no chat? Por nada, ok? Compartilhe com o pessoal, certo? Que enquanto a minha matrícula não chega, a gente vai ficar naquela sala, ok? Aí, quando minha matrícula chegar, eu já vou começar a postar atividade e a gente vai trabalhar por lá, ok? Bem, quem assinou a ata está liberado, certo? Fiquem com Deus e até a próxima, viu, gente?